Queridos irmãos, queridas irmãs da Sociedade Espírita Irmã Rosália, é com muita alegria que nós, bem no comecinho desse ano de 2022, nós nos reunimos e nos voltamos mais uma vez para o estudo do nosso Evangelho. Hoje, muito apropriado por sinal, nós vamos começar lá nessa parte do Evangelho considerada por muitos como o código maior da humanidade, no Sermão da Montanha. Nós sabemos que o Sermão da Montanha, ele existe no Evangelho em dois relatos. Inicialmente, no relato de Mateus. Mateus é aquele evangelista que nós, inclusive, temos Jesus o convocando para o trabalho. E temos também no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha, ele se encontra no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. São 111 versículos, que, aliás, muito apropriadamente, se encontram todos eles com explicações maravilhosas no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós encontramos também, minhas irmãs e meus irmãos, o ensino que Jesus nos legou naquela tarde maravilhosa em Cafarnaum. Nós encontramos também em Lucas. Entretanto, o relato de Lucas ele é esparso. Nós o encontramos principalmente no capítulo 6, no capítulo 11 e no capítulo 12 do relato de Lucas. Falar sobre o Sermão da Montanha é muito bom, principalmente se nós olharmos o aspecto que existe fortíssimo, belíssimo no Sermão da Montanha, que o estudo dele carrega para todos nós essas energias maravilhosas. O mestre realmente, na tarde de Cafarnaum, ele fez com que as suas palavras, a sua onda de energia perpassasse aí os séculos, os milênios, nos fortalecendo. E assim nós repetimos, nós começamos o ano de 2022, nesse dia 2, nós começamos de uma maneira muito boa. Quando o mestre ele inicia o Sermão da Montanha, ele o começa pronunciando as bem-aventuranças. As bem-aventuranças também são um momento especialíssimo. Não é à toa, não é por acaso que Jesus as coloca bem no começo dos seus ensinos naquela tarde. As bem-aventuranças, as 9 bem-aventuranças, nós sabemos, nos é ensinado, que as 7 primeiras são passos que nós deveremos executar na nossa caminhada aqui neste planeta. As 8ª e a 9ª são fatos que poderão ou não ocorrer nas nossas vidas, não é? E por isso eu me encontro até bem alegre em começar o ano, pensando em Sermão da Montanha, pensando em bem-aventurança, não é? Vamos dar uma olhadinha rápida nelas, não é? Nas 7 primeiras, as 7 primeiras começam, bem-aventurados pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus, humildade. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Este chorar que acontece quando a gente assume a responsabilidade pelas coisas que acontecem conosco. Muita coisa a dizer, não é? E a terceira, bem-aventurados mansos. Olha só que importante, os mansos, pois eles herdarão a terra. A 4ª nos fala, bem-aventurado os que têm fome, sede de perfeição. Não é? Perfeição. Nós fomos criados para nos aproximar do Pai, que é perfeito. Existe aí realmente uma fome, uma sede de todos nós em chegarmos nesse nível. E o mestre ainda que fala, não é? Bem-aventurados que têm fome e sede de perfeição, porque serão saciados. A 5ª bem-aventurança fala sobre misericórdia. Misericórdia é uma coisa
digamos que complexa, não é? E a quinta bem-aventurança nos ensina: bem-aventurados misericordiosos, porque eles obterão a misericórdia. Olha só, não é? E a sexta bem-aventurança: bem-aventurados puros de coração. Pureza de coração, minhas irmãs e meus irmãos, é não ter apego, não é? Não ter apego às coisas, postos, coisas materiais, não é? A pessoas. Ela realmente, a pessoa que chega nesse nível, realmente ela consegue enxergar, ver a Deus dentro de nós, em torno de nós, em todas as coisas. A sétima bem-aventurança, ela fala conosco: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É um nível que nós vamos atingir, sermos pacificadores. E quando nós atingirmos esse nível, nós realmente seremos considerados filhos de Deus. Entre outras coisas, o que significa isso? É que o universo é nossa casa, não é? Nós teremos o universo como nossa casa. A oitava, conforme nós dissemos, né? A oitava bem-aventurança: bem-aventurados os que forem perseguidos por causa da perfeição, porque é deles o reino dos céus. Isso aí pode ou não pode acontecer com todos nós. Essa bem-aventurança nos fala sobre aquelas pessoas que, quando procuram se melhorar, buscarem a perfeição, elas são perseguidas. Lá vai o santinho, ele gosta de ser santinho. Isso acontece, não acontece? E a nona, ela fechando esse leque, né, de ensinos, de passos, o mestre nos fala: bem-aventurados que forem perseguidos, caluniados por minha causa. Ou seja, por minha causa, por causa, entre outras coisas, do Evangelho. Muitas pessoas que buscaram difundir, que buscaram praticar, vivenciar o Evangelho, realmente foram caluniadas, perseguidas, e o mestre aí, ele ressalta, não é, a importância delas, não é? Alegrai-vos, rejubilai-vos, grande será a vossa recompensa nos céus, porque assim procederam com os profetas que vieram antes de vós. Minhas irmãs e meus irmãos, enumerar essas bem-aventuranças no dia 2 de janeiro desse ano, em que se inicia, esse ano que nós chegamos cada vez mais próximos de um mundo de regeneração, ou seja, que nós sabemos que vai ser feito através de conquistas particulares, conquistas coletivas, coordenadas pela espiritualidade. Realmente é muito prazeroso. O mestre, após pronunciar as 9 bem-aventuranças, ele fala um pouco sobre nós, sobre as pessoas que estavam ouvindo, não é? Ele começa, as bem-aventuranças, elas vão até o versículo 12 do capítulo 5. E o nosso estudo hoje, o foco dele é mais nessa parte, principalmente no momento no qual o mestre fala sobre a luz, não é? Nos incentiva. Mas antes, vamos ver aqui o que antecede esse ensino, não é? Que é o nosso foco maior dessa noite. O mestre, ele prossegue nesse seu discurso, nesse ensino fantástico. Vós sois o sal da terra. Se o sal tiver tornado insípido, como se poderá restaurar-lhe o sabor? É interessante essa comparação de Jesus. O sal hoje é uma coisa importante. Na época de Jesus era muito mais, não é? O sal, ele conservava as coisas. O sal era uma moeda de troca, não é? Salarium. Essa palavra salário, que hoje significa pagamento para a gente, ela se origina, né, de sal, que era usado naquela época como moeda, como forma de pagamento. E o mestre aqui compara a todos nós. Nós somos o sal da terra,
não é? E ele prossegue, se nós não podemos nos tornar insípidos, porque senão não há como conservar o sabor. Para nada mais presta, continua ele, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Assim que ele termina de nos comparar ao sal da terra, uma mensagem, uma imagem que foi extremamente bem entendida por aquelas pessoas, ele continua aqui falando conosco. Vós sois a luz do mundo. Olha só. É interessante que em outros momentos do Evangelho, o mestre fala muito, não é? Sobre que ele é a luz do mundo. Essa questão é uma questão muito para a gente refletir um pouquinho, né? Ser a luz do mundo. Inclusive, sempre que nós nos voltamos para essa passagem, não é? Nós recordamos também que o mestre chamava a si também, não é? Como ele era a luz do mundo. E não foi só numa ocasião, não é? Por exemplo, não é? No capítulo 9 do Evangelho de João, nós encontramos aí, bem nos primeiros versículos, o mestre chamando a si mesmo como luz do mundo. E de uma maneira muito interessante, não é? Ele, os seus apóstolos e eles estão saindo de Jerusalém. Após terem enfrentado várias ondas de indagações, questionamentos por parte dos ocupantes do templo de Jerusalém, os sacerdotes, os fariseus, esses momentos são narrados no capítulo 8º. E ele vai saindo com seus apóstolos, e aí eles enxergam ao lado um cego de nascença, muito conhecido em Jerusalém. E aí os apóstolos perguntam para ele, Rabone, por que essa pessoa está assim? Nasceu cego, não é? Porque são problemas dele ou são erros dos pais dele? Aí o mestre fala que não foi nem por erros dele e nem por erros dos pais dele. Não é? Ele está assim para mostrar a glória de Deus. Tudo muito metafórico. E em seguida ele fala, é o versículo 5. Eu queria deixar com vocês aqui, para vocês pensarem um pouquinho no significado disso. O versículo 5, sobre a luz do mundo também. Não é? O nosso mestre fala isso. Toda vez que eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Não é? Para a gente pensar aí. E aqui, agora, neste momento, né, ele nos compara. Ele nos diz que nós somos a luz do mundo. Ele continua aqui a nos explicar. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. E ninguém acende uma vela e a coloca debaixo de um balde, mas no castiçal, e assim ilumina todos os que estão na casa. E aí ele fala esse versículo, né? Que é o nosso maior fato aqui hoje. De tal modo brilhe vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Bonito, né? E também a gente fica... Qual o recado que está por detrás disso? Que recado nos é dado nesse versículo, e que versículo que foi chamado, nada por acaso, para que nós pensemos neles bem no começo deste nosso ano. A luz, ela tem como finalidade, quanto o sal, servir aos outros. Isso é importante. Essa questão de servir aos outros, ela é fundamental, não é? Ela é fundamental na vida, no vivenciar do Evangelho. Ela é fundamental como meta de todas as pessoas que se dizem cristãos. Servir aos outros e não servir a si mesmos. Importante. Para que a luz produza seu efeito, é mister que seja colocada no alto, e não escondida debaixo de um balde, assim como não pode esconder uma cidade construída, não é, em cima do monte. Assim a luz não pode deixar de ser vista, deve ser utilizada para iluminar, sem pretensão,
sem orgulho, e deve iluminar naturalmente por função própria. Minhas irmãs, meus irmãos da Sociedade Espírita, irmã Rosália, realmente nós buscamos essa luz. Nós buscamos nos tornar luz, faz parte, né? Porque, na verdade, né, a luz é um objetivo metafórico que todos nós, verdadeiramente, que nós perseguimos. Mas nesse perseguir da luz, é indispensável que nós tenhamos colimado, né, um objetivo para em nós nos tornarmos essa atenção, não é? Chamarmos a atenção na questão, não é, de nós usarmos para servir, não em proveito próprio, não é? Hoje em dia a gente vê praticamente muitas pessoas mesmo buscando esse destaque, buscando a evidência, não é? Em todos os campos, e inclusive no campo da religião, no campo da doutrina espírita, no campo do movimento espírita. E muitas vezes também, infelizmente, a gente observa que se trata de mais um gesto do orgulho. O orgulho é uma coisa muito inerente, muito intrínseca em todos nós, não é? Nós temos aí os nossos mestres maiores nos ensinando, nos falando que o Pai, no momento da nossa criação, não é? Ele nos colocou numa trilha de evolução, num caminho de evolução diferente desse que nós estamos ocupando agora, não é? Hoje em dia, a nossa evolução, ela se dá, não é? Através de dificuldades, através de sofrimentos. Obviamente que o Pai, a inteligência suprema, não é? A causa primeira de todas as coisas, ele tem outros caminhos para nós evoluirmos. E a questão, então, o que nós fizemos para nos afastar desse caminho, desse trilho de criatura ao Criador, não é? O que nós fizemos? Os teólogos, eles há muitos anos, há muitos séculos, né, há milhares de anos, eles perseguem o entendimento dessa coisa. E parcela forte deles, não é, nos fala de que o que nos tirou desse caminho de evolução pelo amor, não pela dor, não é, foi o orgulho. O orgulho, minhas irmãs e meus irmãos, é essa necessidade que nós temos de parecer, de ser melhor do que os outros, não é? Essa necessidade de nós ficarmos na evidência, essa necessidade que nós temos aí é que todo mundo realmente nos observe. Minhas irmãs e meus irmãos da Sociedade Espírita, irmã Rosália. Hoje, o mestre, ele, nesse ensino, ele insiste conosco que realmente nós temos que procurar, né, sermos luz. E aqui para a nossa reflexão também, a gente dá uma adiantadinha no Sermão da Montanha e no capítulo 5º ainda, a gente dá uma chegadinha no último versículo, que é o versículo 48, não é? Ele é muito correlato com essa questão de nós buscarmos, né, transparecer a luz. O versículo 48 fala conosco: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, não é? Ou seja, realmente é o nosso destino. E eu acho que é muito importante, irmãs e irmãos, que nós não possamos perder de mira que essa luz, não é? Essa luz que o Mestre nos fala, que nós devemos buscá-la, não é?
Essa luz, na verdade, ela vem, não é, do nosso Pai, do nosso Criador. Isso é muito importante, isso, não é? Para que nós tenhamos aí essa consciência. É importante buscar a luz, mas é importantíssimo também nós não deixarmos de compreender que, na verdade, essa luz que a gente busca, que as pessoas observam, a origem dela é o Pai, dentro de cada um de nós, né? Para baixar um pouco aí, né? Todos nós nos colocamos que, na verdade, a nossa grandeza, ela, na verdade, como tudo, tem origem no Pai. É uma reflexão para todos nós aí. Realmente, nós devemos buscar a luz praticando o Evangelho. Nós devemos buscar a luz procurando servir as pessoas. E quando essa luz começar a brilhar, rezemos, oremos, para que nós possamos entender realmente, né, que ela não se origina de nós. A origem dela é nosso Pai. É o Criador de todos nós. Ele realmente, ele que é a luz. Nós, na verdade, por mais esforço que nós devemos, nós vamos refletir sempre a luz que emana dele. Um ano novo, 2022, muito proveitoso por todos nós. Nós teremos dificuldade? Teremos dificuldade, principalmente no mundo exterior, não é? Mas no mundo interior, não. No mundo interior é muito importante que nós realmente observemos essa luz que tem dentro dele, que é o nosso Pai que está em nós. Um feliz, um proveitoso, um ano de serviço para todos nós. Muito obrigado a todos vocês aí.